Atração, porque agora nós temos ele, nosso comentarista político, sabe tudo, o Fernando Conrado, nosso gaúcho da fronteira. Ele tá chateado, não igual sei, o Sammy, né? tá triste. Porque a Manuela, maravilhosa. Manuela tá bem nas pesquisas aí em Porto Alegre. Você quer falar o quê, meu querido Conrado? Ó, tem o Chico da Cueca, tem o vice a do vacina, tem... que mais? Vice do Bolsonaro. Vice do Bolsonaro. Tem, Bom dia. Bom dia! O que você quiser falar. Eu falo sobre o que vocês perguntarem, hein? Estou à disposição exatamente para respondê-los. Corredinho. Vocês que dão a pauta aí. Então, eu lembro que uma vez eu estava acompanhando os seus vídeos e a gente estava discutindo aqui e você tinha falado que o Bolsonaro ele tinha apostado, essa postura dele que ele fez no começo da pandemia, ele apostou tudo nisso aí. E parece que agora as pessoas estão dando um certo crédito a ele. Eu estava vendo a televisão argentina outro dia, que até então ele era tratado como louco, tal, isso aqui. Agora lá está acontecendo exatamente o que aconteceu aqui, só que com 8 meses de tudo parado, nada funcionando. Hoje eles estão lá no pico, né? Eles estão vivendo o pico da pandemia na Argentina e agora está todo mundo dizendo, parece que a Suécia, que o Bolsonaro, parece que eles tinham razão nesse aspecto, porque a economia foi pro saco. Você acha que na vacina vai acontecer a mesma coisa? Vai dividir aí com polarização política? Já tá, né? Já tá, exatamente, Emílio. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todo mundo e a todos os ouvintes, a nossa assistência, essa bancada maravilhosa de vocês. Sempre uma honra estar fazendo parte aqui do Pânico. Senhores, na vacinação, a gente está sofrendo a mesma politização que nós tínhamos lá no primeiro momento da pandemia, quando foram colocadas alternativas de medicação. O que me parece interessante a gente começar a salientar, como o Brown falou no início, a vacina mais rápida da humanidade que saiu foi a vacina da cachumba, que demorou 4 anos para chegar no mercado, tá? Mas, cara, por exemplo, a vacina da tuberculose demorou 13 anos, a do rotavírus 15 anos, a da catapora, 28 anos. E eu te pergunto, cara, como é que a gente vai estar com uma vacina de uma doença que a gente nem sabe como é que funciona? Cada novo dia, obviamente, com o passar do tempo, a tecnologia, os médicos têm possibilidade de buscar mais saneamento dessa pandemia, mas o que a gente acaba vendo é que é tudo muito inócuo ainda. E aí eu me pergunto por outras coisas, assim, por que tem tanta campanha pró-vacina, 100% da vacinação e muitas pessoas contra, né? A gente sabe que essa vacina aí tem efeitos colaterais graves, muitos deles, como vocês falaram, tem o efeito colateral não, mas um certo... uma dorzinha no braço, quando faz 35% da população, tal. O que me deixa me questionando assim muito é, quando o Bolsonaro fala lá no início que ele propõe um medicamento que tem risco de dar alguma doença em alguém, né? Lá um caralhésimo 0,0001 de quem utiliza o medicamento. Por que essa vacina que tem um risco muito maior, né, todo mundo já quer utilizá-la? Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte, se a maioria das pessoas não tem efeito, não sofre dessa doença, né, a doença não mata, a doença não tira do trabalho, a doença passa mesmo que assintomática, por que a maioria da população tem que tomar essa vacina, se 99,6% da população sobrevive normalmente a ela? Essas são as coisas que a gente tem que conjecturar, Emílio, nesse primeiro momento aqui da nossa fala. Por que a gente tem que ser obrigado a tomar uma vacina se 99,6% da população não morre dessa doença e muitas pessoas aí passaram de maneira despercebida? Mas o problema, né, Conrado, é o cara inventar aí um passaporte sanitário, né? Aí é terrível isso aí, né? Você ter que andar com um documento para... Né? Como é que vai controlar uma população? É difícil, eu acho que nunca existiu isso. Não, mas existe, óbvio, né? Não existe nos termos que eles querem propor, mas, por exemplo, tá? Aqui é a minha carteira do dia a dia. Dentro dela eu tenho meu certificado internacional de vacinação e profilaxia, tá? Então dentro dela tá carimbado aqui que eu tomei a vacina da febre amarela.
Quando eu tomei essa vacina, eu estava viajando para um outro país, para a China, precisava tomá-la, eu nem questionei se a vacina era chinesa, se a vacina era de Oxford ou não. Eu tive que tomar por quê? Por submissão voluntária. Então, muitas vezes, eu acredito que o ser humano vai ter que acabar, os cidadãos, né, terão que se submeter voluntariamente a alguma vacina para poder ter alguns benefícios, como acesso a crédito, como a carteira de trabalho, como a benefícios de assistência social do governo. Para isso vai ter que ocorrer a submissão voluntária. Agora, para o resto das pessoas, toma quem quer, né, Emílio? Por exemplo, a vacina da gripe. Eu nunca tomei na vida e nunca fiquei gripado, né? Então, a gente tem que levar muito em consideração isso aí, e as pessoas que estão nessa grande defesa da vacinação em massa, me parece algo completamente contra as liberdades individuais, e me chama muito a atenção a gente ter, né, representantes políticos de partidos que defendem a liberdade, tal, querendo colocar goela abaixo uma vacinação imposta a toda a população. Mas não tem uma guerra política nisso mesmo? Pô, da Rússia, o Putin vai lá e anuncia primeiro. Depois fica uma treta. Quem que sair na frente vai ter uma vantagem na relação. O nome na história. Não, o nome na história, e também politicamente agrega muito pro cara. Por isso que o Dória tá falando. Enfim, essa é a linha também, né? E aí o que preocupa é a velocidade do cara comunicar isso, se ela valida, se ela é boa a vacina. Você não fica com esse receio também? Mas esse receio eu tenho muito. Tu sabes que no site do New York Times, ele tem um tracker ali, né? Um registro de todas as vacinas que existem. A gente tem lá na fase 1 das vacinas 31, tá? Ou melhor, tem 31 vacinas que já foram testadas. Para a fase 2, que são aquelas que já estão passando os seus testes de uma maneira mais expansiva, existem 15. Aquelas que chegaram nos testes em longa escala são 11. Com uso limitado são 6, mas aprovada mesmo, são 0, nenhuma delas. O que me chama a atenção, até eu trouxe aqui no meu último comentário com vocês, é que a própria China já está utilizando a vacinação da sua população em centenas de milhares de pessoas, como informa a própria Reuters chinesa, desde junho desse ano, com o aval da OMS. Então a gente vê que tem muito mais informação por trás, tem muito mais interesses por trás, porque como é que a China já tem uma vacina eficaz para essa doença, já que a gente viu, por exemplo, se a China cresceu o segundo trimestre, mais que o segundo trimestre do ano passado, no terceiro trimestre desse ano, que é agora, ela cresceu mais ainda, cresceu quase 5%. Então, os voos na China funcionam, as pessoas estão indo em festas, as pessoas estão trabalhando, então a gente está vendo que tem muito mais coisa por trás disso aí, que vai a nossa vã filosofia tentar respondê-lo. Cabe a gente ter os olhos bem abertos aí para não sermos engambelados. E você acha que um dia isso virá à tona, meu querido Conrado? Mas mas para mim já está vindo à tona agora, né, Emílio? Por exemplo, quando a China tem uma doença que dispersa por lá, eles já têm uma vacina para tratá-la. A vacina deles já vem para o mercado. A gente sabe que a China... Muita gente fala uma terceira guerra mundial, China e Estados Unidos. Pô, a China é a maior credora dos Estados Unidos, né? A China quer transformar o renminbi lá, a moeda deles, nas suas negociações virtuais, nas negociações online, como sendo o novo padrão, e se não for o novo padrão, que ela consiga tirar o dólar como sendo esse padrão internacional de comercialização. A China aí já comprou toda a África. A China, quando eu falo aqui, obviamente, né, entre aspas, né, comprou toda a África, mas comprou, tá tentando ainda ter o absoluto controle sobre o mar do sul da Ásia. Então a gente está vendo que a guerra já está acontecendo, só que, obviamente, a guerra não será mais com tiroteio, bomba, napalm, esse tipo de coisa. A guerra funciona mais do campo da economia. E a China, cara, a visão deles é algo que a gente tem que levar em consideração, gostando ou não gostando, mas analisando como é que está a política chinesa. Eles têm planos, cara, de curto, médio e longo prazo. E o longo prazo deles não é brincadeira, é 100 anos adiante. Os caras são profissionais. Imagina, cara, esses caras têm gênios estudando nas melhores faculdades do mundo todo, pegando conhecimento do mundo todo e levando novamente para a China. Porque essa é uma grande mudança que a China fez. O que a China fez, cara, para conseguir se manter no auge? A China começou a passar a mão, começou a fazer carinho na sua elite. Porque se a elite se rebela contra o governo, acaba o governo.
Hoje na China, tu anda de Porsche, compra Ferrari, tu tem 5 Dior, 5 Chanel, 5 Louis Vuitton por cada shopping que tu enxerga por lá. Então é o mundo que faz as pessoas querer, o chinês nativo, voltar para a China ao invés de fazer esse grande êxodo pelo mundo, né? A China certamente é um país que sabe exatamente o que está fazendo e eu não tenho dúvida alguma disso. Mas só tem um pensamento, né? Conrado. Mas é que assim, ó, é óbvio que não existiu um contrato social, né? Mas o slogan da China faz bastante tempo é o quê? Não deixar a população morrer de fome. Criar comida para toda a população. Então, de uma forma ou de outra, na minha visão, óbvio, estou falando muito superficialmente aqui, tem um acordo, né? Olha só, pessoal, não é um acordo, não é um contrato, ninguém assinou nada, tá? Mas é o seguinte, ó, população, vocês não vão passar fome, vocês vão ter acesso à segurança, à saúde, à alimentação, à casa para todo mundo, só que nós vamos ter que restringir algumas liberdades de vocês. Aí o pessoal lá, pelo visto, aceita muito bem essas coisas, né? Na minha visão, é exatamente isso que acontece. E alguns poderão ficar milionários, né? Bilionários, né? Na China, a gente está vendo bilionários um atrás do outro. A gente... de todos os aplicativos do mundo, de todas essas grandes transformações. Cara, Xangai, em 2018 eu fiquei 1 mês e meio girando pela China lá trabalhando. Xangai, cara, é a capital financeira do mundo hoje. Quem não sabe disso tá vivendo ainda num tempo do passado, tá? Tem um sentimento nostálgico em relação a isso aí. E certamente, cara, a China está expandindo cada vez mais o que a gente está vendo. De todas as grandes nações do mundo nesse ano tiveram quedas abruptas. A gente está vendo também como essa visão coletivista fora a China está já esgoelando o pessoal na Europa agora nessa chamada segunda onda deles, que não mata ninguém, tem mais casos, mas as pessoas não estão morrendo. E a gente está vendo a Espanha fazendo toque de recolher, a França fazendo toque de recolher e a Itália já começando a fazer toque de recolher também. Eu falei hoje de manhã, antes de vir conversar com vocês, eu liguei para uns amigos, um na França e um na Itália, para pegar informações do que está acontecendo, e o pessoal lá já entrou naquela depressão novamente que eles viviam aí há quase um ano atrás. Muito bem. Marinho. Não, para os nossos telespectadores e ouvintes que quiserem se aprofundar nisso que o Conrado acabou de descrever, o Partido Comunista Chinês define como One Belt, One Road Initiative, né? A estratégia, a iniciativa deles, a nova rota de seda que eles querem criar e fomentar ao longo do mundo para poder ter esse poderio econômico, esse controle econômico mundo afora. E eu tô contigo, cara, tem que ser cético em relação às vacinas, tem que ser precavido, não dá para também você conferir tanto poder e autoridade a uma situação tão existencial para o nosso mundo inteiro. Mas aí eu volto a uma das perguntas iniciais aqui da nossa discussão, Conrado, que é o seguinte, cara, pela lei, a vacina em tese já é obrigatória no Brasil desde 75 e teve a lei número 13979, sancionada pelo presidente em fevereiro, que determina a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Lei essa que foi sancionada com vários votos de parlamentares da base do governo. E aí fica não fica uma incoerência no ar assim? Os caras, será que não leram o projeto de lei que votaram? Como é que fica essa situação, na sua opinião? Vou só fazer um comentário anterior, quando tu fala ali, né, de One Belt, One World aí, pelo mundo. A China, cara, tem um projeto de interligar todo o planeta através de rodovias dela, né? Então, eles vão conseguir facilitar muito mais o trânsito de mercadorias pelo mundo. Inclusive, já existe, foi inaugurado em abril desse ano, tem um trem que pega em Barcelona e vai acabar na China, meu amigo. Sabia disso? Que loucura. E doideira. Os caras estão dominando o mundo, né? Estão dominando o mundo. Quanto a essa lei, Marinho, ela existe uma obrigatoriedade, mas não é uma compulsoriedade, tá? Tu pode tomar... Se tu não tomar a vacina, tu não tem os benefícios legais advindos da dosagem desse medicamento, tá? É isso que diz mais ou menos essa lei. Não é uma compulsoriedade. Ninguém vai te pegar pelo braço e vai te fiar uma agulha. E a gente se lembra a palavra da reforma é compulsória aqui, mas tá tudo bem. Na lei tá codificado a palavra compulsória, mas, enfim, o texto da lei, a letra fria da lei é essa. A gente teve revolta da vacina em 1904 aqui no Brasil, quando a gente teve as medidas sanitárias impostas no Rio de Janeiro, foram tirar os pobres do centro, botaram para fora, né, para limpar a cidade, e aí tinha um surto
de doença, varíola, se eu não me engano, e eles tentaram fazer uma vacinação compulsória em todo mundo achou que era que nem a vacina chinesa, vai matar, vou morrer, vai mudar o meu DNA, esse tipo de coisa. E acabou que deu uma revolta grande, morreram 37 pessoas, se eu não me engano também, e acabou que o governo recuou e não fez essa obrigatoriedade da vacina. O presidente Bolsonaro, acho que ele falou muito bem ontem quando ele disse, cara, essa vacina não vai ser obrigatória a ninguém. E eu renovo, né, cara? Como é que a gente vai fazer uma vacina obrigatória em todo mundo se é uma vacina que trata, cara, tem um risco muito grande com doenças autoimunes, e a gente sabe que a gente tem um grande número da população que tem essa doença autoimune, que está lá adormecida, né, mas que viria à tona tomando vacina desse tipo. Eu acho que a gente está numa situação que era muito arriscado, e o que mais me preocupa, Marinho, sabe o que é, cara? É que é meia dúzia de pessoas que querem decidir o melhor para a humanidade. Sim. Que a gente, por exemplo, a ONU, ninguém votou para ninguém na ONU, cara, ninguém vota para um diretor da ONU. Quem são essa pequena elite lá, 10 caras numa sala, vão decidir o que é melhor para a humanidade, o que é melhor para nós, o que é melhor para todo mundo, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Eu acho aí, cara, que essas são as coisas que nós... Né? São as coisas que nós, cara, os cidadãos, deveríamos cada vez mais abrir nossos olhos para saber, cara, eu tenho que ter a autorresponsabilidade da minha vida, o autocontrole da minha vida nas minhas mãos, né? Eu tenho que decidir o que é melhor para mim. E é isso aí, cara, eu acho que todo mundo tem a liberdade aí de escolher o que é para si, se vai tomar a vacina ou não. Boa. Pois é. Muito bem. Eu queria agradecer a presença ilustre do nosso querido compô. Você tem que vir toda semana agora. Tá parecendo a Adrilho. Mas me chamem toda semana, não tem assim problema. eu fico com inveja. Boa. Muito tempo longe de vocês. Do quê? O Constantino. Tô com inveja. O Constantino. O Conrado. Quer puxar meu tapete. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu quero passar aqui o Insta. Põe aí no Insta do Conrado, que é muito bom. Lá tem aquela rodinha. Como é que chama aquilo? Stories. Aquilo lá ele tem bastante, tem aula de filosofia, o cara manja de filosofia. Posta umas lives cara, no feed. Um jabá do Conrado aqui, então. Cara, os destaques do Conrado são maravilhosos, pessoal. Dá umas dedadas nos destaques lá, deixa rodando enquanto faz suas atividades diárias aí. Só vai aprender, é conhecimento gratuito ali pra vocês. É bacana. Valeu. Outro dia eu tava vendo um que você tava falando aí do Platão e do Aristóteles. Platão. Bacana. Ótimo. Um dia temos que fazer. Filosofia. Um dia a gente tem que falar de filosofia aqui. Vamos conversar com turma. certeza. Quando quiserem, cara, contem comigo para todos os assuntos aí. Boa. Eu sou meio metido aí nessa história. Vamos falar do Luan Santana. Não, você é bom. Você é um moleque cara legal. Moleque é bom, compadre. Moleque é bom, compadre. Claro, tá estourado na internet. Tá aí, trincheira. Tá aí pra vocês, @Fernando Conrado, ele tá sempre aqui com a gente, conversando no Instagram, você entra lá, tem muita coisa bacana, tem tudo cara bacana, cara legal pra trocar ideia. Meu aluno, porra. O nosso programa é assim, é trocar ideia. Isso, despojado, é um bar radiofônico, cada hora um assunto. É isso aí, obrigado. Fernando Conrado, diretamente de Porto Alegre, conversando com a gente.